Jornal da Rede Alesp agora conversa com o médico pediatra Anthony Wong. Ele vai falar sobre as crianças que têm carga viral de Covid-19 mais alta do que adultos. Bom dia, doutor Antônio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Mais uma vez falar com a Rádio Alesp. Aliás, justamente uma área da minha experiência e especialidade. O doutor Antônio, eu estava olhando aqui, né? Foi um estudo realizado pela Universidade de Harvard, e mostrou que as crianças têm uma carga viral um pouco mais alta e bem mais alta, né? Do que, inclusive, os adultos que estão na UTI. A pergunta para o senhor seria, por que e como funciona isso no organismo das crianças? Bom, em primeiro lugar, eu li esse trabalho, reli e umas 5, 6 vezes para entender a que ponto os autores queriam chegar. Porque fica inacreditável que uma instituição tão assim prestigiada, né? Aliás, o maior hospital deles, que é o Massachusetts General Hospital, fez um trabalho de uma qualidade tão baixa. Mas se você atentar bem aos números que eles deram, certo? Eram 192 pacientes, né? Crianças, de 0 a 22 anos. Ora, 0 a 22 anos já são mais crianças, né? Para mim, na classificação de crianças, até 12 anos. De 12 para cima, já adolescente. É uma outra especialidade, inclusive, é pediatria. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, dos 192 pessoas que foram analisadas, pasme o que eu vou falar para vocês. 125 tinha SARS negativo, testes negativos no PCR. Apenas 49 tinham teste do PCR, que é justamente aquele que faz teste de secreção da quantidade de vírus dentro da garganta, eram positivos. Então, o estudo não é de 92 crianças, como ele leva a crer no início do trabalho, mas apenas 49. Mais outros 18 daquela síndrome multissistêmica inflamatória, que é uma outra síndrome hoje mais ou menos preocupante em crianças, mas não é o assunto da nossa conversa hoje. Então, olha que coisa. Fez um alarde enorme dizendo que as crianças são muito mais infectantes, no entanto, apenas uma pequena parcela. E mais uma coisa, desses 49 pacientes que tinham vírus detectado, por exemplo, SARS positivo, 61% tinham mais de 11 anos. 60%, então, portanto, não eram crianças. Ou seja, 39% dessas crianças com secreção eram realmente crianças com menos de 11 anos. E mais uma coisa importante, nesses crianças, certo, que tinham menos de 11 anos, ele viu que a quantidade de vírus era menor do que em adultos. Entendeu? Então, o problema aqui é uma má informação proposital. Aliás, nós estamos vendo isso muito, né? Entre produtos médicos, mesmo de grandes universidades, pseudo-grandes universidades, que querem colocar lenha na fogueira. Qual o motivo disso? Político. Porque eles querem abrir as universidades, aliás, as escolas, e tem um grupo que não quer abrir as escolas. Então, acho que é muito importante, me chamou muita atenção, desculpa falar isso, mas atenção, porque esse trabalho com 192 crianças, dos quais realmente são 49, quase 49, vai de contramão de outros 15 países que abriram as escolas desde maio deste ano. E esses outros 15 países que abriram as escolas, principalmente primeiro os berçários e educação infantil, né, os primeiros 5, 6 anos de idade, e posteriormente as crianças do primeiro grau, vamos dizer assim, até 10, 11 anos de idade. O que eles relataram? Todos os 15 países, com exceção de Israel, relataram que não houve aumento de transmissão de criança para criança e também não houve aumento de transmissão de criança para os professores, para os adultos. Então, realmente é de estranhar esse trabalho feito pela Harvard Medical School, uma unidade extremamente prestigiosa, mas eu, da Universidade de São Paulo, como pediatra, tenho a obrigação de criticar e avaliar a seriedade desse trabalho. O doutor Anthony, estudos recentes já afirmaram que o adulto ele pode contrair mais de uma vez a Covid-19. A pergunta seria, e as crianças? Elas contraem mais de uma vez?
Pois é, esse trabalho que o senhor está me referindo, que adultos podem realizar mais uma vez, desculpe, hein, não tem respaldo científico. Nós temos que lembrar que o Covid está disseminado no mundo desde janeiro, ou seja, há pouco mais de 7, talvez 7 meses. E isso como se diz, vai na contramão da verdade científica, porque quando você chama de reinfecção, ou seja, uma pessoa curada, totalmente curada, sem vírus, e depois volta a infectar, isso não pode ocorrer com menos de 6 meses. Menos de 6 meses não é reinfecção, mas é recaída, ou seja, a pessoa não realmente está curada totalmente dessa primeira infecção, esse vírus está dentro do seu corpo, escondido em alguma célula, e depois, com uma queda de imunidade, alguma condição, ela volta a apresentar a infecção. Aliás, isso acontece com outros vírus também, né? Nós sabemos que hepatite B, toxoplasmose, que não é um vírus, é um protozoário, hepatite C e outros vírus são escondidinhos e quando acontece alguma coisa, volta a reinfectar a pessoa, quer dizer, volta à tona e tudo. Então, não é uma reinfecção, ou seja, uma vez curado e volta. Até hoje, não há uma única publicação mundial, não há nenhuma que há caso de infecção. Há suspeitas apenas. E essa suspeita veio da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, de uma atendente de enfermagem que se diz curada depois de 51 dias e depois reinfectou. Não é verdade isso, porque essa pessoa não tomou remédio, não foi comprovado que ela estava totalmente livre de infecção, certo? E também não foi feito, como se chama, DNA, ou RNA, né? A mapeamento genético desse vírus para ver se é o mesmo vírus ou é outro vírus. Isso é possível hoje, né? Saber se a pessoa teve, realmente era o mesmo vírus ou vírus diferente. Então, eu acho que é importante dizer isso. Agora, então, se não há ainda um único caso entre adultos, não podemos falar isso das crianças. O que nós sabemos até hoje, aliás, eu queria até mostrar, se possível, esse trabalho que saiu aqui, dá para ver? Foi Sim. dia 13 de agosto, publicado agora, afirmando exatamente o que nós sabíamos há muito tempo sobre crianças. A primeira doença é menos agressiva em crianças, é muito menos importante crianças, o Covid, do que o vírus da influenza. Só este ano que passou, muito mais crianças morreram de influenza do que Covid-19, certo? Segundo lugar, as crianças transmitem muito pouco, porque eles recuperam mais rápido, eles realmente pegam a infecção, mas o sistema imunológico das crianças em geral, especialmente aqueles acima de um ano de idade, já tem vacinas, tem esse sistema imunológico bastante ativa e consegue eliminar o vírus rapidamente e, portanto, tem anticorpos também. Então, isso. Agora, quanto a fechamento da escola, os danos pelo não atender a escola são muito mais graves do que o risco dessa criança contrair coronavírus. E o risco também é muito menor dessa criança transmitir para os avós, ao contrário do que esse trabalho Harvard afirma. É importante voltar a esse trabalho Harvard, que a conclusão deles parece que essas crianças, entre aspas, né, porque são adolescentes na realidade, têm maior carga viral. Mas nós não comprovamos que essa carga viral realmente resulte ou então tenha como resultado final uma capacidade de transmissão também maior. Eles falam isso muito bem no fim do trabalho. Ou seja, eles acharam maior carga de vírus nos adolescentes, não nas crianças, mas também não puderam afirmar com certeza que isso estaria resultando em maior transmissibilidade para outras pessoas. Ou seja, um trabalho que veio do nada, vai chegar em nada e só para provocar polêmica e medo a mais da população e resultando em fechamento das escolas por mais tempo. Eu só quero chamar a atenção que o Brasil está na contramão, que todos os outros países abriram suas escolas no máximo em 70 dias. O Brasil é o único estado, em São Paulo, é o único estado que está fechado há mais de 200 dias. No dia 13 é 198, então hoje é dia 24, então mais
11 dias, então nós estamos 210 dias fechados, e isso é uma anomalia mundial. Agora, Nós pediatras somos contra isso. doutor, em relação ao retorno, nós já temos a previsão no estado de São Paulo para retorno das aulas, embora para reforço, e tem toda uma conversa com a comunidade, né? E nós temos no Brasil também problemas nas grandes comunidades. Quem vive na capital paulista sabe que a gente tem comunidades imensas, né? De pessoas que moram juntos, tem dificuldade para a higienização. O Brasil tem uma peculiaridade no caso de retorno das aulas, e que a gente está falando aqui da pesquisa de Oxford, mas tem uma ligação direta que é o retorno das aulas de crianças e adolescentes, né? Qual é a visão que o senhor tem nesse caso e a palavra que tem para os pais, os responsáveis e as autoridades públicas também? Olha, eu sou pediatra, né, mas infelizmente nesse período eu estou atendendo cada vez mais adultos com Covid do que crianças com Covid, porque felizmente, nesse sentido, as crianças têm tido muito poucos que foram infectados ou tiveram algum sintoma mais grave. A maioria dessas crianças tem um quadro muito leve, toma um analgésico, toma um antibiótico simples e não precisou de nenhuma complicação maior. Isso é importante, mas ao mesmo tempo é importante a gente salientar que algumas crianças que tiveram sintomas mais graves, com febre prolongada, dores no corpo, se não forem tratados precocemente com algum remédio que nós conhecemos que funciona, essas crianças têm complicações mais sérias. O que eu acabei de falar agora sobre a síndrome multissistêmica inflamatória. É uma doença grave, embora muito rara. Agora, quanto à escola, o que nós sabemos é que o Brasil vai entrar agora, a partir de setembro, na época mais quente. E isso, aliás, agora já estamos com uma diminuição, com esse calor que virá a partir de segunda metade de setembro, vai fazer com que a disseminação e a agressividade do vírus seja muitíssimo menor. Ou seja, a partir de setembro, nós vamos ter uma transmissão menor, uma agressividade do vírus menor e, portanto, mais segurança abrir as escolas. Em contraste com o hemisfério norte. O hemisfério norte, a partir de fim de setembro, vai entrar na época fria delas, e aí o vírus vai realmente disseminar muito mais. Eles vão provavelmente entrar numa segunda onda, já está tendo alguns países, uma segunda onda, e também vai conviver com a influenza também a partir de outubro, novembro. Então, a situação do hemisfério norte é bem diferente da situação do Brasil e principalmente do estado de São Paulo. Eu estou prevendo que se as escolas abrirem em setembro, outubro, na pior das hipóteses, nós não vamos ter nenhuma tragédia, muito pelo contrário. Vamos abrir com toda a segurança infecciosa, do ponto de vista de infecção, de infectologia, e do ponto de vista de saúde pública e de saúde das crianças. Doutor, a gente agradece a entrevista, de ter passado para o telespectador, né, todas as dúvidas em relação ao Covid e à criança. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade de falar com vocês e tranquilizar a família brasileira, principalmente a paulista. Obrigada. E o Jornal da Rede Alesp conversou agora com o médico pediatra, o Dr. Anthony Young, que falou sobre as crianças na qual elas possuem carga viral Covid-19 mais alta do que os adultos.